muito pontual demais. Ok, doutor. Já Dá um começou a minuto. gravar. Pode começar, doutora. Posso? Pode? Então, vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Patrícia Barreto. Esse é o nosso Clube do Pulmão. Hoje são 29 de agosto de 2024. E o nosso Clube do Pulmão hoje, ele tem um convidado especial. É o nosso querido colega, Dr. Pedro Dalto, grande mestre, um radiologista pediátrico. Dr. Pedro é radiologista pediátrico aposentado do Ministério da Saúde, onde ele exercia suas funções no Instituto Fernandes Figueira. Ele é médico da radiologia do Alta Excelência, da DASA Diagnósticos, não é isso, Pedro? Me corrija se eu estiver errado. Sim. E o Pedro hoje ele vai ter a função de discutir conosco um tema que, na verdade, tem sido objeto de muita angústia, aí, principalmente no período pós-pandemia. Então, existem inúmeras evidências científicas que têm mostrado que o período pós-pandêmico ele vem com mudanças na sazonalidade das infecções respiratórias, principalmente das infecções respiratórias de vias aéreas inferiores. Em relação às causas virais, nós sabemos que há essa mudança epidemiológica com prolongamento da sazonalidade de alguns agentes etiológicos e inclusive com o surgimento de alguns picos, de algumas... Oi, desculpa. Desculpa. E inclusive com ondas, né? Principalmente de influenza, vírus sincicial respiratório, acontecendo fora daquele período sazonal usualmente descrito e esperado por nós. Em relação às pneumonias bacterianas, a gente tem assistido nos últimos anos alguns casos, um crescente de casos que se manifestam de uma forma mais grave, normalmente acompanhados de complicação. Nós sabemos que as complicações de pneumonia, elas existem, elas sempre existiram. Entretanto, nos últimos anos, a gente vem observando um aumento do número de casos de pneumonias complicadas. Complicadas com derrame pleural, complicadas com necrose, com insuficiência respiratória, podendo não levar a uma mortalidade alta, mas sem dúvida nenhuma levando a uma alta morbidade. Normalmente são casos onde nós temos um tempo de internação prolongado, um tempo de antibiótico terapia prolongado, necessidade de procedimentos cirúrgicos, e aí dentro desse contexto vem um dilema que pediatras, pneumopediatras, cirurgiões e até os próprios radiologistas eles vêm enfrentando. Como conduzir, como avaliar quais são os melhores instrumentos dentro daqueles que nós temos, quais os melhores instrumentos para a gente radiologicamente avaliar a condução dessa criança, ou seja, quais os melhores instrumentos a gente vai poder utilizar para conduzir esses casos. E ninguém melhor para falar isso do que o Dr. Pedro. Então, Pedro, eu passo a palavra a você, eu agradeço em nome do departamento a tua presença. Hoje, o nosso Clube do Pulmão, ele não vai ser uma sessão clínica, ele vai ser uma conferência, e que eu não tenho dúvida nenhuma que, conhecendo a aula do Pedro Dalto, vai ser simplesmente várias sessões clínicas em uma, porque ele recheia a aula com casos clínicos e com uma experiência enorme. Muito bem-vindo, Pedro, a palavra é sua. Obrigado, Patrícia, por essas palavras carinhosas, né? Nós já compartilhamos essa vida nossa médica aí há muitos anos, e é um prazer atender um convite seu e falar de um assunto que é muito interessante, que é sobre pneumonia, que é o dia a dia nosso, né? Pediatras, radiologistas pediatras. Então, vamos tentar mostrar para vocês aqui o tema que seria pneumonia grave, mas, basicamente, ele é mais um subtema. É quando a radiografia do tórax não é suficiente. Porque uma das coisas que nós estávamos discutindo com Patrícia é quando é que nós fazemos tomografia, né? Vamos fazer sempre? Seria ótimo. Tomografia é muito melhor do que um raio-x, né? Mas a gente não pode, por problemas de radiação, de
de custo, de tudo mais, o raio-x ainda é o mais viável e é o mais necessário e suficiente na maioria dos casos. Quando não, nós contamos com ultrassom, com a tomografia, é isso que a gente vai tentar mostrar aí nesse tempo que a gente programou aí, uns 40 minutos, para tentar resolver essas questões. Eu vou tentar compartilhar aqui minha tela. Eu acho que foi. Ainda não, doutor. Não, não foi? Porque para Ainda mim... não. Ah, Agora tá indo, foi. foi. Foi? Tá na... Isso, foi. Perfeito, doutor. Pode continuar. Ah, que bom. Então, já que isso aqui deu certo, vamos continuar. Vocês estão vendo minha seta? Sim, Colocando aqui em cima estamos de Sim, sim. mim. doutor. Estamos Ah, sim, então tá ótimo. perfeitamente. Beleza, então fica tudo mais fácil. Então vamos seguir aqui. Então, basicamente aqui o tema da aula vai ser isso: a radiografia do tórax, que continua linda, suficiente na maioria dos casos. Um exemplo típico é uma pneumonia bacteriana clara, clássica, e que a gente vai resolver com a clínica. O raio-x vai auxiliar o pediatra a fazer esse diagnóstico, vai poder, muito provavelmente, se for necessário, um controle, que será também radiológico. Nós temos outra imagem, com a imagem ultrassonográfica típica de uma pneumonia, que vamos ter momentos que nós vamos precisar disso, e uma imagem de tomografia com contraste. Então, quando usar tomografia, quando usar com contraste, é isso que nós vamos discutir nesse tempo aqui. Pneumonia, todos sabem que é a causa mais comum de doença na criança, indicação mais frequente. Aí a imagem, para que serve? Ela muito para confirmar ou excluir uma pneumonia, avaliar o prognóstico no diagnóstico. Ela serve também, muitas vezes, para sugerir agente infeccioso. Tem momentos, a gente não vai discutir muito isso aqui, mas momentos em que você vai muito mais para uma infecção bacteriana ou para uma infecção viral, de acordo com a imagem, né? Nós podemos excluir outras patologias, que é muito importante na imagem, a resposta terapêutica e, muitas vezes, avaliar desfecho, a imagem que vai nos ajudar. Então, o que é que nós temos no arsenal aí de imagem para fazer? A radiografia de tórax, que ela, na grande maioria dos casos, é suficiente, ela não precisa de mais nenhum outro método. A ultrassonografia vem como um auxílio luxuoso, né? Interessantíssimo em pediatria, porque não usa radiação ionizante, pode ser feito à vontade, várias vezes, sem problema algum. O grande problema é que ela é um método operador dependente, e isso gera uma dificuldade maior. Nem sempre você pode contar com a pessoa que você confie para fazer o exame, mas ela é excelente. Nós vamos mostrar aqui o método. A tomografia, não temos o que falar, né? Ela é fantástica, maravilhosa, assim, vê muito melhor do que o raio-x, mas tudo que é muito bom, você tem seu contraponto, né? E o contraponto é uma dose de radiação ionizante muito maior, e ela tem um custo também muito mais elevado, e não tem necessidade que seja feito sem uma indicação precisa. Exame contrastado do trato gastrointestinal, raramente você vai usar para uma pneumonia, que é um exemplo de um caso raro, de uma anomalia congênita que leva a um brônquio saindo do estômago. Então, algumas vezes, em algumas patologias do tórax, você pode ser que precise uma fístula traqueosofágica, uma fístula brônquica. Então, isso pode ser que seja importante a gente faça, e essa criança vai se apresentar como ela come, tosse, então a gente vai ter que pensar nessa possibilidade. A ressonância magnética, antigamente não tinha indicação quase nenhuma. Ela era boa para lesões de mediastino, lesões císticas, era muito bem visualizada, mas hoje o parênquima pulmonar já é
não diria uma realidade, mas ela pode ser utilizada. Não é assim, para pulmão não serve para nada. Hoje tem sido mais utilizado. O problema é que é um exame mais longo e isso faz com que a maioria das crianças você precise sedá-las para poder aguentar ali 15, 20 minutos de exame. Então, ela fica muito restrita. Então, basicamente, aqui a radiografia, um processo pneumônico tipo bacteriano, unilateral, periférico, uma opacidade bem definida. Muitas vezes você pode ver um broncograma aéreo para definir melhor que uma ocupação do espaço aéreo, e ela resolve muito bem. A radiografia em perfil, que é muito interessante, não é um outro exame, é o mesmo exame visto de uma outra forma e que pode auxiliar muito bem se nós conhecermos um pouco desse jogo da anatomia, o que você vê no AP, o que você vê no perfil, para procurar e chegar mais próximo ao diagnóstico. Algumas vezes você tem que ter noção, por exemplo, isso aqui é um processo pneumônico, né? Na realidade, você tem que ficar pensando. Seu filho, antes de saber os motivos. Que essa opacidade. Pode continuar? Essa opacidade é bem anterior, né? E, na realidade, ela não é. É um timo grande que está deslocando para aqui, fazendo como se fosse uma pneumonia de lobo superior. Se fosse uma pneumonia dessa, nós teríamos que ter um comprometimento mais atrás, mais posterior. Então, essa imagem, na hora que você vai ver, era o timo, que era um timo aumentado, fazendo uma imagem típica de vela de barco, que na ultrassonografia mostra esse tipo de imagem que é facilmente visto. Na ressonância, é uma imagem muito linda, forma parecendo uma gravata borboleta aqui em cima do coração, o pulmão, o fígado e essa imagem ali mostrando o timo. Então, nem tudo que é branco, nem tudo que é opaco ali no tórax é uma pneumonia. O ultrassom ele continua como o primeiro estudo de imagens, o raio-x de tórax continua sendo. A ultrassonografia pode trazer informações clínicas importantes em algumas situações. Uma opacidade periférica, ela é muito boa, desde que você não interponha o pulmão normal. Se o processo pneumônico tiver adjacente à parede torácica, isso é muito bem visualizado. Assim como a definição dos processos de derrame pleural, porque vai estar entre a pleura parietal e visceral, então nós vamos ter uma janela acústica muito boa. Lembrando que, se o pulmão é normal, praticamente nós não visualizamos nada, é um tipo de imagem que não nos ajuda. Mas, se você tiver ocupação de espaço, isso facilita. O derrame pericárdico também é facilmente visualizado pelo ultrassom. Como é que é a imagem da pneumonia no ultrassom? Então, aqui nós temos uma grande opacidade, né? Antigamente se dizia até que é como se fosse uma pneumonia pesada. Hoje nós vemos que não é só na Klebsiella que você tem esse processo pneumônico, que as pneumonias comunitárias também assim podem fazer. E quando a gente vai para a ultrassonografia, para quem não está acostumado, aqui é pele, plano muscular, aqui a pleura visceral e parietal juntas, não estão separadas, e aí, em vez de nós estarmos vendo só o gás, o que nós estamos vendo aqui é o parênquima pulmonar com um processo pneumônico, uma hepatização do parênquima pulmonar. Essas imagens que nós estamos vendo aqui, brancas, seguindo um curso, né, são os brônquios que têm ar. Então, tudo que tem ar aparece em branco, e nós vamos ter esse tipo de imagem no processo pneumônico, caracterizando que aqui se trata de uma pneumonia, de uma ocupação de espaços aéreos, estão todos ocupados por líquido, exudato ou transudato, que nós não temos um derrame pleural. Aqui está o ultrassom novamente, aqui é parte de fígado, aqui nós estamos com um processo pneumônico, aqui dentro, essas imagens em branco, é o ar dentro dos brônquios, né? Isso o ultrassom é um método dinâmico, você fazendo isso, a criança respirando, isso aqui se modifica, a incursão respiratória, e nós vemos essa parte brônquica enchendo e esvaziando.
E aqui nós estamos vendo, com Doppler colorido, um processo pneumônico bem vascularizado, a pneumonia bem vascularizada, a telectasia também, e as pneumonias necrotizantes não. Nós vamos ver isso a seguir. As pneumonias redondas, diferente desse processo, elas assumem uma configuração, elas são mais frequentes nos segmentos posteriores do lobo inferior, o segmento 6 é muito frequente, então ela forma, por uma característica, um processo pneumônico redondo e traz uma dúvida diagnóstica, porque esses processos podem simular patologias tumorais, tipo neuroblastoma, que ocorrem nessa topografia, ele pode causar medo. Mas, geralmente, essa criança, se tiver uma clínica adequada, se ela tiver com um quadro agudo, aparece uma imagem desse tipo, não precisa você correr para fazer uma tomografia para definir se isso é um processo pneumônico ou uma pneumonia redonda. Normalmente, com 2 ou 3 dias, essa pneumonia se transforma, se modifica, e uma simples radiografia vai resolver. Outra ideia muito boa é você fazer uma ultrassonografia, que também resolve. Ou ter calma, esperar 1, 2 dias, essa imagem modifica, ou esperar o normal de 10, 12 dias, fazer uma radiografia e ver que essa imagem desaparece por completo. Não tem por que ter uma ansiedade para ficar só porque tem um processo pneumônico que assume uma configuração arredondada e é posterior. Então, uma das maiores indicações da ultrassonografia é a avaliação do derrame pleural. Então, nós vamos dizer se existe ou não existe, né? Antigamente, para que se avaliasse o derrame pleural, nós tínhamos que fazer radiografias em decúbito com raios horizontais para ver se aquele líquido corria, né? E veríamos aquilo ali. E nós vamos também ver complicações parenquimatosas, inclusive derrame pleural. Então, nós podemos avaliar se essa imagem, né, uma opacidade que corre paralela à parede torácica, né, forma aquela curva chamada curva de Moisot, que é típica de uma curva de derrame pleural com obliteração do seio cardiofrênico. Você olhando no ultrassom, você vai ver uma imagem, o preto é líquido, né? Não tem grumos, não tem septos, então isso pode ser muito bem visualizado. Aqui algumas imagens de um processo pneumônico facilmente visualizado. Então, você coloca o transdutor na parede torácica, você vai ver um derrame pleural. Esse derrame a gente chama um derrame pleural anecoico, quer dizer, não tem eco dentro, é tudo sem eco, é tudo preto. Então, isso aqui passa muito bem o líquido pelo feixe ultrassonográfico. Nós estamos vendo um processo pneumônico aqui, com os broncogramas aéreos. Aqui já é diferente, esse derrame já não é tão anecoico como aqui, né? Tão preto, já começa a ter algum tipo de grumo. Aqui nós estamos vendo um derrame pleural já mais antigo, formando septos. Às vezes você coloca um dreno, e isso não funciona porque tem loculações e estão fazendo esse tipo de imagem. Então, o derrame pode ficar muito grosseiro e fazendo esse tipo de imagem. Aqui, mais outro exemplo, uma pneumonia, o aspecto bifurcando dos brônquios, né? Os brônquios cheios de gás. É a mesma coisa quando a gente diz um broncograma aéreo, né? O que é o broncograma aéreo num raio-x? São os brônquios que ainda estão pérvios, de permeio a um parênquima que está cheio de líquido, de transudato e exudato. Então, os espaços aéreos estão todos cheios, sobraram os brônquios com ar, então nós chamamos de broncograma aéreo. Aqui é o aspecto típico da ultrassonografia, mostrando os brônquios com ar, e aqueles aparecem brancos. Aqui mais um outro processo pneumônico, aqui um fígado e aqui um processo pneumônico também, e aqui com algumas áreas de necrose, que são essas áreas mais escuras, no meio de uma consolidação parenquimatosa. Nós vamos mostrar melhor. Aqui um exemplo bem interessante de uma pneumonia necrotizante em escavação, é um caso muito lindo do Dr.
Pepe Arce, meu grande amigo lá do Chile, e que ele mostra que essa pneumonia ela tem um derrame pleural. Nós podemos avaliar esse derrame, medir a quantidade da distância para a pleura. Muitas vezes, quando a gente vai fazer esse controle, é bom que seja o mesmo médico que vai ver da mesma forma se isso aumentou ou não. Aqui um processo de consolidação parenquimatosa. Em vez de ele estar dessa forma todo homogêneo, tem uma área hipoecogênica, quer dizer, mais escura, quase líquida, né, que está se formando ali. E aqui este exemplo, esse é um exemplo maravilhoso do Pepe, mostrando a fisiopatologia da pneumatocele. Eu acho esse caso assim lindíssimo. Então, aqui nós estamos vendo um ultrassom feito no dia 1, mostrando a parede do tórax, e aqui começa o tórax. Então, a pleura parietal e a pleura visceral está aqui. E nós temos um processo pneumônico ocupando essa parte do parênquima pulmonar, e nós estamos vendo os brônquios, né, com aquele arzinho que nós mostramos aqui, e aqui, essas áreas aqui, são áreas de necrose, são áreas hipoecogênicas, quase anecoicas. No dia 2, continuamos vendo a parede torácica, o parênquima pulmonar, essas áreas se acentuam, aumentam, confluem, né? E aqui está o brônquio. E no dia 3, o que é que acontece aqui, entre a parede torácica e o processo pneumônico? Abre um grande derrame, que está aqui, que é essa quantidade de líquido, né? O preto é o líquido. Então, nós não tínhamos derrame aqui, não tínhamos derrame aqui, e aqui, entre as pleuras, passa a ter líquido. E o que é que aconteceu com as áreas escuras? Elas se encheram de ar, formando a pneumatocele, a necrose do parênquima e a ocupação de espaço. Então, as pneumatoceles são, como nós estamos vendo aqui, esse espaço fica cheio de ar, geralmente são paredes finas, né? E que tem uma evolução boa, né? Quer dizer, você pode, depois que essa consolida, essas áreas de necrose aqui ficam, e elas, com semanas ou meses, elas desaparecem na grande maioria dos casos. Aqui nós estamos mostrando mais um exemplo de formam uma pneumatocele grande. A gente fica preocupado, mas geralmente elas têm uma boa evolução. Raramente elas podem ter um pneumotórax. Eu raramente vi isso na minha vida toda. Geralmente as pneumatoceles elas desaparecem, tendem a reduzir, e não precisa ficar aguardando isso, porque o prognóstico é muito bom. As complicações da pneumonia necrotizante, elas são complicações por infecção parenquimatosa severa. Ela ocorre geralmente devido à compressão do pulmão infectado e da oclusão dos capilares alveolares. Aí faz essa área de necrose, né? Tem uma diminuição da irrigação vascular ao parênquima pulmonar e podem formar essas áreas císticas aqui, o derrame pleural. Então, nós vamos voltar a falar sobre a tomografia e a importância das pneumonias complicadas, o uso de contraste. Se nós não tivermos contraste aqui, nós não diferenciaríamos o que é pleura visceral, o que é pleura parietal, o que é derrame pleural, o que é pulmão com necrose e um pulmão normal. Então, isso é fundamental que fique bem estabelecido aqui. Então, as escavações elas se formam a partir dessas áreas de necrose, e aqui a área de derrame pleural. O abscesso pulmonar, ele parece com uma pneumatocele, geralmente é um quadro clínico mais grave, né? E pode formar esse tipo de imagem aqui, que na tomografia mostra essas áreas com paredes espessas, né? Formando um abscesso pulmonar. Mais um exemplo bonito do Dr. Pepe Arce. A tomografia computadorizada ela é um método maravilhoso, não para as pneumonias comuns, não para as pneumonias comunitárias que não levem a complicação. Uma pneumonia com derrame pleural, ela é necessário que se faça uma tomografia? Não, não precisa. Nós vamos fazer tomografia nas pneumonias com derrames pleurais que compliquem, que não a ultrassonografia pode resolver muita quantidade de volume e complicações, inclusive avaliando se existe necrose ou não de parênquima pulmonar, como mostrei para vocês.
definindo como áreas hipoecogênicas no meio de uma consolidação parenquimatosa pulmonar. Então, nós vamos ficar restritos às pneumonias, as pneumonias graves, complicadas, que nós precisamos resolver, ou as pneumonias necrotizantes, que você coloca um dreno, e esse dreno não melhora e continua ali e vai se fazer faz uma drenagem, ela evolui bem, depois de 2, 3 dias aquele dreno não funciona. O que é que está acontecendo? Aí talvez precise de uma pneumonia. E geralmente, quando a gente precisa, ou de uma tomografia. E geralmente, quando a gente precisa de uma tomografia nessas situações, o ideal é que se faça com contraste pelos motivos que eu vou mostrar daqui para frente. A gente tem que pensar sempre que nós estamos trabalhando com radiação ionizante, cada vez os aparelhos melhores, eles irradiam menos. Hoje eu terminei de ver uma exposição de um novíssimo aparelho, que ele vai fazer uma tomografia de tórax com menos radiação do que um raio-x de tórax. Então, hoje nós já temos aparelhos com que a gente trabalha, que nós fazemos com 1 a 2 radiografias de tórax, nós podemos fazer com dose de radiação. Uma coisa boa é que, mesmo que esses aparelhos não sejam tão tops hoje, os aparelhos de 16, 64 canais, eles já vêm hoje com aplicativos usados nos aparelhos melhores, fazendo com que essa dose de radiação seja muito reduzida, que a gente possa fazer esse exame bem. Então, lembrar sempre do Image Gently e que a gente tem que ter cuidado com a dose de radiação. Então, quando é que a radiografia de tórax não é suficiente? Nas pneumonias complicadas e também nas opacidades que simulam pneumonia. Então, quando é que nós vamos definir isso como uma pneumonia de evolução arrastada? Quando a criança com pneumonia não responde adequadamente ao tratamento médico ou cirúrgico. Geralmente, ela se trata de uma complicação supurativa do parênquima, da pleura ou do pericárdio. Então, nós estamos vendo aqui exemplo. Nós temos um grande amigo nosso, que é Lane Donnelly, e que ele, nos anos 90, escreveu diversos artigos sobre pneumonias complicadas ou não complicadas. Para quem tiver tempo, é um bom passatempo. Ele fez coisas brilhantes na descrição de pneumonias e fez vários artigos simultâneos sobre esse processo, que até hoje são muito bem utilizados. Então, na avaliação de uma pneumonia complicada, a TC revela dados clínicos significativos, que não estão visíveis na radiografia convencional. Ele estudou 56 tomografias com contraste, comparou com raio-x, resultados clínicos importantes não revelados pelo raio-x convencional. Então, a gente vai ver complicações do parênquima, complicações pleurais, obstrução brônquica, derrame pericárdio, e presença ou não de pulmão opacificado e líquido pleural. Então, quais são essas complicações do parênquima pulmonar? A necrose cavitária, o abscesso, redução da absorção do contraste ou definir uma fístula broncopleural. Então, o que é importante? Quando eu tiver uma pneumonia complicada e precisar de uma tomografia, tenho que ter em mente que eu tenho que usar contraste. Não adianta eu fazer, mesmo com reconstruções multiplanares, em planos sagitais, coronais, que nós vamos conseguir definir bem o que é pleuro, o que é parênquima, o que é derrame. Então, quando coloca o contraste, é como se uma luz aparecesse e definindo. E importante lembrar que a telectasia realça o contraste, o parênquima pulmonar fica branco. Na pneumonia não comprometida também realça. E o que é que reduz realce? São sinais de necrose cavitária. É aquela necrose que nós víamos na ultrassonografia como uma área hipoecogênica ou quase anecoica ali no meio do comprometimento. Então, aqui é um exemplo bom. Estamos vendo um corte tomográfico. Aqui está o coração. Então, ele está branco, branco, branco. Por quê? Porque foi injetado o contraste. Aqui está a aorta. Aqui nós estamos vendo uma outra tomografia que está tendo contraste. Aqui nós temos um vaso muito bem opacificado. E o que acontece aqui? Aqui está esse parênquima, né? Está todo branco.
Então, o parênquima realça, ele ilumina, ele está ali branco. Esse parênquima é um parênquima bom. Ou isso é uma pneumonia, ou isso é uma telectasia, se ele tiver comprometimento de volume. E o que é que acontece aqui? Olha, a pleura é visceral, a pleura visceral, a pleura parietal, e entre elas líquido. Se eu não tivesse isso, ia ficar tudo igual, entre coração, parênquima, pleura. Ao você colocar isso aqui, você define muito bem. E o que é que aconteceu com o lado de cá? Por que que esse parênquima não está branco como deveria? Porque ele está com necrose. Esse parênquima não está perfundindo. Então, o sangue não chegou lá. Então, o sangue não chegou, o contraste não chegou. Então, nós temos uma necrose aí importante desse parênquima pulmonar. Então, nós temos que... O que é que o contraste faz? Impregnação de contraste pela pleura parietal. Olha aqui, ó. Espessamento da pleura parietal, espessamento do espaço extrapleural, nós conseguimos ver bem o quanto de líquido nós temos e o parênquima pulmonar, o que é que aconteceu? O que nós temos ele opacificou muito bem, mas tem uma área de necrose, outra área aqui. Áreas onde não está perfundido bem. Então, isso vai demonstrar, e é importante que a gente tenha. Olha o coração como está branco, olha a aorta como está branca. Está igualzinho um osso, que é muito branco, porque se injetou o contraste, opacificou o parênquima, esse parênquima é bom, mas tem umas áreas de necrose. Esse é um exemplo bem bacana ali do Fernando Figueira, no tempo que nós trabalhávamos lá, e aqui nós tínhamos uma telectasia compressiva, nós injetamos o contraste, e o que é que acontece? Olha o parênquima aqui, como fica branco, e essa parte aqui do pulmão não conseguiu opacificar de jeito nenhum. Por quê? Porque tinha uma necrose do parênquima. E quando a gente vê, essa parte do pulmão estava completamente necrosado quando comparado com o restante. Isso foi visto na cirurgia e é uma definição que a tomografia com contraste pode muito bem mostrar o que é que parênquima que está viável e parênquima não viável. Aqui um exemplo bacana, bonito, mostrando também, de novo, o coração aqui, as câmaras cheias, tudo branco, branco igual ao corpo vertebral, né? Aos arcos costais. E aqui o que é que nós temos? Nós temos uma imagem da pleura parietal, aqui a pleura visceral, este escuro aqui, esse cinza escuro é o líquido, é o derrame pleural que também está visto aqui. E essa parte aqui é o quê? É o parênquima que opacificou. E você tem o que a gente chama uma atelectasia compressiva. Um derrame pleural é compressivo, ele leva à compressão desse parênquima, mas esse parênquima está viável. A atelectasia, então, você vai ter que colocar um dreno aqui para tirar esse parênquima que está comprimindo, para tirar esse derrame que está comprimindo o parênquima. Algumas vezes você pode dar sorte de fazer o exame e mostrar múltiplas áreas de necrose, parênquima parcialmente opacificado e uma fístula broncopleural, definindo a razão de você ter permanecendo com esse pneumotórax, uma grande fístula pleural. As coleções loculadas residuais também é um fator importantíssimo para a gente ver onde está o dreno, onde está... Isso tudo sem contraste, fica difícil de ver o que é líquido, o que é pleura, onde está, e posicionamentos dos drenos torácicos. Então, aqui é um exemplo muito bacana, que mostra, esse é um caso da Pepa Ucala, da Argentina, que mostra um grande derrame pleural que ficou colocado um tubo e que não drenava mais nada. E por que não drenava? Porque esse tubo estava fora dessa coleção. Então, reposicionamento do tubo era fundamental para que essa coleção se reduzisse e levasse, senão você ia ficar lá sem saber o porquê. Aqui, novamente, isso é um caso interessante, há um tamponamento cardíaco, um derrame pericárdico, olha o coração como está muito opacificado, a aorta também. E o que é que acontece? Nós temos uma necrose de parênquima muito, muito importante. Esse pulmão quase não perfundiu, então é um caso muito mais grave.
Aqui nós temos um exemplo de que poucas vezes nós vemos em pneumonia derrame pericárdico. Esse foi uma criança que tinha um micoplasma e que eram irmãos gêmeos, todos dois tinham um pouco de derrame pericárdico e esse processo pneumônico associado. Algumas vezes, a pneumonia que não melhora, né? A gente tem que pensar o quê? Você tratou adequadamente, era uma opacidade, viu no raio-x, e essa criança volta e continua do mesmo jeito ou não melhorou. Então, por que tem uma demora ou erro terapêutico? Será que a antibiótico terapia não foi adequada? Será que era um outro tipo de pneumonia que talvez tenha que mudar o tratamento para a gente pensar em outra origem, porque não, por isso não fez, ou é uma lesão infectada em desenvolvimento? Podemos também ter uma obstrução brônquica, que faz com que aquela opacidade continue e permaneça. O refluxo é uma possibilidade e outras enfermidades também. Então, qual a obrigação nossa da radiologia? Excluir outros diagnósticos. Então, pneumonia recorrente na mesma localização tem que acender uma luzinha. Que luzinha é essa, né? Nós temos que pegar e imaginar. Então, essa criança é tratada com um processo com antibiótico terapia adequada e não melhora, tem essa opacidade, e nós vamos fazer a tomografia e tem essa opacidade que aqui fica, e aí fazemos uma tomografia com contraste e o diagnóstico salta aos olhos. Nós temos linfonodomegalias importantes e aqui tem uma imagem que é muito típica, né? Nós vimos isso muito do Fernando Figueira lá nos inícios da tomografia, no final dos anos 90, nós tínhamos inúmeros estudos com tuberculose e mostrava esse aspecto, né? Uma captação periférica e o centro hipodenso, que era a necrose caseosa da tuberculose, e isso fechava o diagnóstico, e muitas vezes nós precisávamos fazer isso. Com o tempo, a gente não chegou a precisar nem mais de contraste para definir o que era linfonodomegalia ou não. Então, era cheio de linfonodos, inclusive linfonodos axilares e linfonodos pré-traqueais, mostrando essas imagens arredondadas, caracterizando a linfonodomegalia tuberculosa, que é típica. Algumas vezes nós podemos ter crianças de poucos meses, como essa aqui, com imagens de lesões cavitárias que a gente vê no adulto, mas olha o aspecto ali do gânglio, do linfonodo, né? Com captação periférica, centro hipodenso, a necrose cavitária, ou a tuberculose miliar, como a gente pode ver aqui, tanto na radiografia como na tomografia. Algumas vezes nós podemos ter pneumonias que não melhoram, que você acha que é um processo pneumônico e que trata, e uma semana, 10 dias depois, você consegue ver que não melhorou suficientemente bem. Você faz uma tomografia e mostra esse aspecto que compromete mais base pulmonar, principalmente as áreas dependentes. Isso a gente tem que pensar em pneumonia de aspiração, e a pneumonia lipoídica vem como um fator importante desses processos pneumônicos que não respondem ao tratamento. A criança fica relativamente bem, sai do estado gripal e as opacidades ali continuam. Então, a gente participamos de um artigo aí com 53 pacientes, inclusive pediatras, e tive também a sorte de fazer um estudo muito bacana com a doutora Selma Cias. Nós estudamos muitas crianças com pneumonia lipoídica e fazendo o estudo com lavado alveolar seriado, né? Mostrando que se não fizer essa lavagem, as opacidades continuam importantes e ficam assim. Outras massas congênitas podem fazer opacidades que não mudam, tipo aqui múltiplos cistos, a gente vai pensar em uma formação pulmonar congênita da via aérea, o antigo MAC, e aqui é um exemplo bem típico de quando
para fazer tomografia, faz direito, porque se não fizer direito, você não faz o diagnóstico. Uma criança que tinha uma opacidade, que mudava, que ficava lá, uma opacidade posterior. Foi feita uma tomografia sem contraste, também de nada adiantou, não opacificou aqui, você não sabe o que tinha, ela tinha um padrão mais ou menos heterogêneo, essa criança volta para mim, já tem um bom tempo, e a gente via que tinha uma massa ali no lobo inferior do pulmão esquerdo, mas que tinha um grande vaso que vinha da aorta, irrigando aquela massa numa base pulmonar esquerda, então a possibilidade de sequestro pulmonar estava clara. Então, fizemos o exame que deveria ter sido feito desde o início, com contraste, fazendo uma angiotomografia de tórax, que a gente tinha a importância de uma opacidade que não melhora em lobo inferior esquerdo, a possibilidade de um sequestro é muito grande. Então, tem que injetar contraste para ver se sai a irrigação desse segmento através da aorta. Aqui nós estamos vendo nos cortes axiais e as reconstruções multiplanares, vai mostrar muito a aorta e a irrigação arterial sistêmica, que não vem da pulmonar, e sim da irrigação, caracterizando um sequestro pulmonar, que é uma massa tecido pulmonar anômala que não se comunica com a árvore traqueobronquial. Aqui um exemplo agora de abril de 2024, que foi feita uma suspeita intraútero de um CIPAN, de uma formação pulmonar congênita da via aérea, era aqui na base pulmonar esquerda, nós estamos vendo aqui, opacifica, e aqui nós estamos vendo que existem 2 ou 3 ramos irrigando essa área do sequestro, né? É um sequestro que tem uma pleura própria, que tem um vaso que vai para ázigos, que drena a veia, mostrando uma drenagem venosa que não vai para a via sistêmica. Então, isso tudo junto com uma pleura especial que recobre essa lâmina, caracteriza um sequestro pulmonar extralobar. Tudo isso pode ser feito com a criança chorando, fazendo o exame, num estudo tomográfico, sem anestesia, sem sedação, e o exame sai, como nós estamos vendo aqui, com toda a condição de definir uma patologia. No caso desse paciente, um sequestro extralobar que não comprime, não desloca a parênquima, nós vamos aguardar que a possibilidade de que esse sequestro diminua nesse primeiro ano de vida é muito grande, então nós temos que acompanhar e não encaminhar para o estado cirúrgico. Nas obstruções da via aérea, nós podemos ter obstruções congênitas ou adquiridas, né? Até mesmo tumores, que são raros, podem acontecer, e alterações intraluminais. O corpo estranho traqueal, vocês também têm muito costume de mexer com isso, né? Eles são pouco frequentes, em caso de obstrução, poderá a morte por asfixia, ele pode estar preso ou mover-se livremente entre a glote e a carina, não tem disfonia, e sim o achado muito frequente de tosse persistente, e a radiografia é útil em corpos estranhos radiopacos. Esse é um caso de Dr. Antônio Soares de Souza, lá de São José do Ribeirão, do Rio Preto, que é lindo esse caso. Esse caso simplesmente é um menino de 12 anos, com histórico de 10 anos de tosse e pneumonia recorrente, e ninguém chegou a fazer o diagnóstico. Aí ele chega com 12 anos para fazer um estudo tomográfico que mostra essa opacidade, né? A reconstrução mostra o bronco fechando, até a ressonância foi feita, mostrando essas áreas císticas loculadas, né, de uma obstrução brônquica de longa data, e quando se faz a broncoscopia, o que se vê é um pito de bola, né, levando a essa obstrução, a essa destruição aqui desse lobo inferior, praticamente por esse corpo estranho que foi deixado tanto tempo para lá. Aqui é um caso bacaninha do Fernandes Figueira, mostrando a imagem, né, de uma obstrução, e essa obstrução foi levada aqui uma tampa, né, de tipo de caneta que obstruiu, e depois da retirada via broncoscopia ficou um resquício, né, de um processo ainda telectático com alguns broncos dilatados de permeio, para ver a importância de a gente ficar atento ao corpo estranho das opacidades que não melhoram.
Esse é um caso muito interessante também, já tem algum tempo que eu fui feliz em uma criança que histórico de tosse uma semana, o pai dizia, olha, nunca teve, agora está tossindo, não parava, e incomodava. Eu aí fui ver a radiografia dele e fiquei muito impressionado com como ele tossia e não tinha febre, não tinha nada, e o pai dizia que não tinha problema. E, ao fazer a radiografia, eu fui fazer a radioscopia e virando para lá, virando para cá, teve momentos que eu achei que tinha como se fosse um tubo, uma coisa ali, que eu não sabia o que era, e fiz decúbito lateral com raio horizontal, o aprisionamento de ar não era tão significativo, mas banquei de que aquilo ali era um corpo estranho. Falei com o pediatra, ele ficou será que é mesmo? Eu digo, olha, eu não sei o que é, mas tem um corpo estranho, está dentro do brônquio, eu fiz oblíquas e está sempre ele dentro do brônquio, eu acho que é. E, na realidade, eram os pais natureba que estavam dando comida de rã para a criança deve ter engolido ali um pedaço de osso e foi retirado. Meu pai depois veio me agradecer muito, porque eu nunca tinha imaginado, e que tinha levado essa compressão, que não levou a um processo atelectásico, mas sim a uma tosse permanente, como isso aqui. Aqui, esse é um exemplo agora de pouco tempo, né, que nós vimos uma obstrução congênita, né? Como a tomografia pode nos auxiliar essa obstrução, mostrando, nós podemos fazer, inclusive, uma endoscopia virtual na tomografia, mostrando essa redução e esse fechamento aqui, praticamente, desse brônquio. Então, tudo isso pode ser feito numa tomografia sem contraste, essas reconstruções, mostrando um estreitamento ali congênito dessa área. Aqui um exemplo do PPARCE também, uma opacidade parecida com aquela do corpo estranho. Esse aqui já tinha febre, foi tratado como pneumonia que não respondeu e continuou com aquelas imagens, formando imagens císticas, um processo longo, levando a uma obstrução do brônquio e, na realidade, era um carcinoma mucoepidermoide que fazia uma obstrução brônquica. Então, o TC nas infecções pulmonares ele é muito importante, ele é muito bom, mas a gente tem que restringir a casos onde ele se faça completamente necessário, como nós estamos vendo aqui. O raio-x continua importantíssimo, deve ser utilizado sempre para controle, inclusive. Algumas vezes nós vamos utilizar o ultrassom como método auxiliar importante, e o TC vai ficar para detectar as complicações e avaliar essas enfermidades subjacentes. Hoje a gente avalia muito bem bronquiectasias, tem as pulmonares congênitas, tem essas obstruções brônquicas, tudo isso fica aí por esse plano da tomografia, nos casos onde ela se faça totalmente necessária. Acho tinha me pedido para ficar 40 minutos, então passei um pouquinho, Patrícia. Espero que vocês tenham aproveitado. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, estou às ordens. Bem, eu acho que, mais uma vez, algumas considerações. Em primeiro lugar, parabéns, Pedro. Eu arrisco dizer, eu acho que depois eu vou confirmar com o Diego para que a minha afirmativa seja realmente verdadeira, mas eu acho que de todos os clubes do pulmão que nós tivemos até hoje, você foi não só o nosso recorde de audiência, mas você foi o evento que manteve a entrada constante de colegas para assistir o evento durante toda a tua palestra, tá? Então, assim, primeiro eu quero pontuar, eu não esperava algo diferente. A palestra foi brilhante. Eu vou abrir, visto que existem perguntas lá no... Eu não estou conseguindo, Diego, desculpa, mas provavelmente é por falha minha. Eu não estou conseguindo ter acesso ao nome das pessoas que estão aqui na sala,
Mas, com certeza, Pedro, a gente tem membros do departamento, pediatras, médicos que estão em formação. Então, a gente tem algumas perguntas. A doutora Maria Aparecida acabou de colocar no chat, parabéns. Pedro, ela está presente. Doutora Neiva também está presente. Pedro Dalto, radiologista que cada um queria ter ao seu lado. Então, muito obrigada pela presença. Então, a gente tem colegas de fora do Rio de Janeiro que também estão aqui presentes prestigiando. E existe uma pergunta, então eu vou dar prioridade às perguntas que estão. Ana Alice também, nossa secretária do departamento, está aqui presente. Eu acho que depois a gente pode abrir para. A doutora Andréia também está aqui presente, está marcando a presença. Eu acho que todos depois vão poder mandar as perguntas, mas já que existem perguntas aqui no nosso bate-papo, eu vou priorizá-las. E a primeira pergunta é do Rafael Galvão. O Rafa, ele é pneumopediatra lá do Hospital Municipal Jesus e é professor da Souza Marques. E ele fez a seguinte pergunta, Pedro. No caso da síndrome do lobo médio causada por tuberculose, ele não identifica se é uma lesão aguda ou sequela. O exame de tomografia para avaliar essa lesão, o contraste ele tem valor ou a gente consegue esclarecer a extensão da doença somente com uma tomografia sem contraste? Essa é a pergunta que está. Eu acho que o contraste vai ajudar, mas se você tiver uma experiência boa, você pode resolver sem contraste. Agora, se não tiver, vai ser melhor. Por quê? Porque avaliar a linfonodomegalia, uma das características da tuberculose na criança é a linfonodomegalia hilar, né? Ela geralmente é exuberante, então nós vamos ver com facilidade. Com o contraste, você vai pegar esses linfonodos, vai captar perifericamente com aquela área central que vai definir muito bem. Eu fico muitas vezes assim, depende da experiência de quem tiver, dependendo do quadro. E o contraste, hoje em dia, você tem contrastes ótimos, que não dão problema praticamente nenhum de reação alérgica, diferente de quando eu comecei. Então, ele é utilizado assim muito bem e vai ajudar muito em avaliar a qualidade desse parênquima, como é que essa obstrução brônquica longa que a tuberculose possa fazer, como é que está aquele parênquima, por tudo aquilo que eu mostrei, né? A qualidade do parênquima vai depender muito de como ele está perfundido. Tá, ótimo, Pedro. Obrigado, uma coisa que eu queria. Rafael. Rafael está manifestando aí agradecimento. Obrigado, tá? Viu, Pedro, pela resposta. Valeu mesmo. Valeu, meu irmão. Bom, e eu acho que uma mensagem que fica, Pedro, eu não sei se você concordaria, mas de vários casos clínicos que você apresentou, eu acho que, na minha opinião, casos complicados, a gente precisa ter aquele médico que vai pegar o prontuário pela mão e ele vai discutir, né? Principalmente com vocês, porque vocês estão dentro, muitas vezes, de uma ilha, né? Com toda a tecnologia à disposição de vocês para o diagnóstico. Então, eu acho que casos complicados merecem a discussão, merecem que a gente não. Eu queria reforçar muito isso, pelo menos é uma opinião que eu tenho, talvez você divida mesmo comigo. Eu acho que casos complicados eles precisam da discussão para que não só a gente encontre o melhor exame para ser feito, mas a melhor forma de fazer o exame. Quando a gente também tem o colega que vai até o radiologista e discute o caso, a gente também empodera o radiologista de confiança para, por exemplo, fazer um contraste, para, por exemplo, ter mais atenção naquela imagem, ou olhar aquela imagem com um olhar diferente, né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a parceria da clínica com a radiologia ela precisa estar bem estreita nesses casos complicados. Você concorda, né? Absolutamente. Eu acho que caso complicado não tem preguiça, né? Caso complicado, Isso você não aí. tem preguiça de ficar vendo quantas radiografias tem antes, você tem que olhar. Não pode ser aquela preguiça, ver aqui com uma pilhinha de radiografia, eu não vou olhar. Às vezes o segredo do diagnóstico está ali, numa atenção, numa olhada diferente. Então, outra coisa que é bom, a gente está no meio aí de muito pediatra, como é importante que você tente dar o maior número de informações para o radiologista. O radiologista, sem nada, ele não é nada. Então, É isso aí. é fundamental. Então, não é pedir terceira tórax. Para quê?
febre, ou não, essa febre é de quanto tempo? Uma febre persistente, não. Tá com tosse teve tosse a vida inteira, teve tosse agora, ele teve febre agora. Não pode ser uma coisa assim tão genérica, porque nem sempre o radiologista vai estar com a mãe ou o pai ali para colher aquela história toda. Então, que é o ideal, né? Quando a gente faz dessa Claro. forma. Então, mas você vai lá, colhe a história, a mãe, mas o senhor quer ver mesmo a radiografia? Sim, minha senhora, estou aqui para isso, vamos embora. Vamos, mas olha, são várias. Então, mas não tem problema. É porque muita gente quer ter preguiça. Caso complicado não pode ter preguiça. Ou você se perde. Tem que ter Tá paciência, ótimo. olhar, gostar do Tá que ótimo. faz. Claro. A Renata está te mandando um abraço, está agradecendo. Nosso colega lá do Fernandes Figueira. Natália Teixeira também está mandando um abraço. A Adriana também. A Daniela Mancini, ela é médica lá do Hospital Estadual Ricardo Cruz. A Dani também trabalhou muitos anos conosco lá no IFF, na UTI. Ela está fazendo o seguinte comentário. Sou Daniela Mancino, trabalho na UTI pediátrica do Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz. Temos visto muitas pneumonias necrotizantes, conforme a Patrícia falou. Utilizamos muito a ultrassonografia seriada. Ela te agradece pela palestra e é sempre um prazer enorme assistir o senhor, sempre aprendo. A ultrassonografia seriada, ela sem dúvida nenhuma, ela ajuda nesse monitoramento das complicações, né, Pedro? Então, eu Sem acho dúvida. assim, quando você tem o empiema, quando você tem a necrose, é, ela pode às vezes ficar um pouco difícil quando tem uma fístula pleural de alto débito, né? Às vezes fica difícil, mas mesmo assim ajuda. Então, eu acho que a ultrassonografia seriada é um bom instrumento, né? Sem dúvida. A ultrassonografia é o grande método da criança. Tá ótimo. Não tem radiação, você pode repetir. Qual o problema por exemplo, você não dá para fazer uma seriada cada dia fazendo um médico diferente. Ou uma equipe muito homogênea, com um conhecimento muito parecido, ou então, o Aham, ideal é que aquela mesma médica que olhou-se um derrame pleural hoje, vai olhar amanhã na mesma posição, vai medir ali, ela vai dizer, olha, aumentou, ou não tá, aumentou. Olha, aqui agora eu estou vendo septos, grumos, isso está piorando. Olha, não está tá. drenando porque não está isso. E entender essa evolução da pneumonia necrotizante é fantástico no ultrassom. Se você tiver um aparelho no UTI, Impressionante, né? pô, você vai olhando ali, eu vejo, olha, necrosou, no outro dia está enchendo de ar e tal, vai virar uma pneumatocele. Quer dizer, isso tudo você pode É, fazer com um método que não estou com contraste, não estou com nada, e estou avaliando se essa pneumonia está derramando ou não, se está. tá. É muito bom. Acho que, inclusive, a gente já podia até, Pedro, abrir um espaço aí para a Dani, de repente, apresentar alguns casos lá, né, do Dr. Ricardo Cruz, lá da UTI. Eu acho que, Isso. quem sabe, a gente não convida ela para trazer alguns casos desses. Eu sei que eles estão com alguns casos lá bem desafiadores e que a coisa está indo bem. Uma pergunta que eu vou te fazer, antes de passar para outros comentários aqui, para a gente finalizar a atividade e cumprir aí o objetivo de, no máximo, 1 hora e 10 de atividade. Você falou sobre os casos de micoplasma, né? Primeiro, dizer para você que cada vez que eu assisto a tua aula, você já deu essa aula para mim e eu tenho a aula anotada no meu caderno e você muda todos os casos, você não repete, você vai mudando todos os casos novos. Então, assim, é sempre uma aula nova, né? Então, assim, você apresentou 2 casos de derrame pleural, derrame pericárdico, por micoplasma. E sem dúvida nenhuma, a gente até vem discutindo muito dentro do grupo de pneumopediatria, de pediatras gerais, pediatra geral, o boom, né, dessas infecções por micoplasma que vem acometendo em outras partes do mundo e no Brasil também, desde o final do ano passado, há um crescente número de casos. No curso prático de pneumopediatria, que aconteceu na Santa Casa do Rio Grande do Sul, a gente teve eles tiveram uma discussão só sobre isso e falaram realmente desses casos. Eles apresentaram uma revisão sistemática, que inclusive o Grupo do Brasil participou, e que incluiu quase 22 estudos, 1.400 crianças, e das crianças em que houve a pesquisa do micoplasma, ou seja, em que o micoplasma foi um germe que foi avaliado, todas as crianças, mais de 1.400, retiradas de estudos diferentes, com pneumonia necrotizante.
das 190 e poucas, se não me engano, que tiveram pneumonia necrotizante, em que foi pesquisado o micoplasma, surpreendentemente, houve 40% de detecção desse agente. E aí esse número surpreendeu quando eu li o artigo, surpreendeu também quando eu assisti a aula, tá? E aí a gente foi buscar a referência bibliográfica, e eram artigos que utilizavam como método de detecção do micoplasma, que é o método que a gente também utiliza rotineiramente, através do PCR de suave nasofaríngeo. E aí fica difícil da gente correlacionar. Aquele PCR é realmente o agente etiológico que está causando aquela pneumonia tão invasiva, necrotizante naquela criança, naquele momento? Até porque o próprio pneumococo, o próprio estáfilo, em crianças virgens de antibiótico, quando elas entram para ser admitidas, a taxa de recuperação do agente em hemocultura ela é muito baixa. E aí eu estou fazendo essa introdução para te perguntar o seguinte: na tua prática, do final do ano passado para cá, você tem você tem percebido um aumento do número de casos de pneumonias graves que vão parar para você e que depois o colega fala que o agente final foi micoplasma? Não tenho assim para te dizer um número, mas hoje mesmo uma colega estava perguntando, eu acho que isso é micoplasma, essa criança não melhorou, está estranho. Volta e meia eu tenho visto isso, não sei o quanto desses casos está confirmado. A finalidade de eu botar ali que o micoplasma pode tudo, né? Então, simula muito. Então, você vai, às vezes, até por exclusão, por demora na resposta, né? O antibiótico que parecia ser adequado, né? Você não respondeu bem, então você pensa, pô, será que isso aqui é um micoplasma? O histórico, né? Mas eu botei com vontade de botar ali o derrame pericárdico, que muitas vezes a gente não fica atento. E nós somos uma das pessoas que pode ver o derrame pericárdico. Quer dizer, ao você fazer uma ultrassonografia, o derrame pericárdico tem que ser pesquisado. Naquele trabalho do Lane Donnelly, ele bota de 56, um número, não me lembro agora, não me lembro se foram 9 ou 12, tinha um derrame pericárdico, entendeu? Então, é um número relativamente alto para a gente que vê pouco. Outro dia, tem pouco tempo aí agora, sei lá, não tem um mês, eu peguei uma criança com um pouco de derrame pericárdico, mandei para o cardiologista, era pouco, mas será que tinha algum motivo para ter aquilo? Ou isso era só um processo viral que levou a um pequeno derrame pericárdico e melhorou? Mas é para que a gente fique atento, e o ultrassom pode dar esse diagnóstico muito fácil. Tá bom. Bem, tem mais alguns comentários aqui, claro que todos elogiando muito a tua aula. O Dr. Luiz Felipe Mader, ele além de muito competente, ele é muito didático. Sua aula foi um show, passou por todas as patologias pulmonares, foi o que eu acabei de dizer, nos mostrando como a radiologia pode nos ajudar. Tenho o maior orgulho de ser seu parceiro profissional e amigo pessoal há mais de 40 anos. Parabéns. Doutor Seabra também. Abraço, Pedro, obrigado. A Daniela, exatamente, maravilhoso acompanhar a evolução, concordou com o teu comentário. O doutor Sérgio Gama também parabenizou pela apresentação. E o doutor Seabra pergunta: você acha que o ultrassom pode virar um instrumento usual para o pediatra, sem a necessidade do radiologista? E a doutora Helena Riscado agradeceu pela aula, parabenizou. Então, essa é a pergunta que o Seabra deixou para a gente, para fechar com chave de ouro aí a nossa reunião. Que bom, Vai lá, é uma Pedro. pergunta de $1 milhão, né? Assim, agora ele jogou a bola, no vôlei de praia para você cortar brilhantemente e fazer o ponto. Eu terminei de participar semana passada lá no Américas, numa sessão que me chamaram para discutir o POCUS, né, que é o Point of Care Ultrasound, que é usado hoje muito nas emergências, nas UTIs. Eu acho que é interessantíssimo, por exemplo, eu fui muito defensor de que isso tudo teria que ficar só na radiologia. Hoje eu já não penso mais assim, eu acho que tem que ser feito por quem sabe. Se você é um clínico que aprendeu a fazer, faça. Você vai ter a responsabilidade. Muitos obstetras, durante muito tempo, passaram a fazer isso para ter no consultório e desistiram de ficar só ele fazendo, porque se ele erra, o menino nasce.
E o problema vai ser dele. Quer dizer, ele deixou de ser só o obstetra com todas as responsabilidades inerentes ao obstetra e passou a ter responsabilidade sobre tudo do feto que desse errado. Então, é muito melhor que você tenha um especialista, como a gente tem Heron aqui, ou tantos outros muito bons, que estão ali fazendo aquilo o dia todo e que fazem muito bem e que tentam fazer da melhor forma para não passar nada. Hoje, os anestesistas todos, as punções profundas, tudo são feitas com auxílio de ultrassom, os bloqueios também. Então, o ultrassom, para definir o que antigamente você fazia, você jogava líquido e aspirava no abdômen para ver se estava sangrando ou não estava sangrando. Hoje você bota ultrassom e você vê. Então, você tem coisas. A UTI neonatal, eu achava que era o radiologista pediatra que tinha que fazer isso, mas nós temos mão para fazer todas as UTIs que tem. Não dá para você, o UTI te chamar e ir daqui a 3 dias. Então, você precisa ver, sangrou, derramou, como é que está ali, o ventrículo aumentou terrivelmente, não aumentou. Você pode não ser o mais expert, mas você vai lá e olha, pô, mudou a cabeça do menino. Claro, Abaulou a fontanela porque entendi. dilatou. Então, esse point of care, a pessoa não está cobrando pelo ultrassom, ele está auxiliando como um estetoscópio, né, que vai Tá. estar te ajudando. Você vai ter que aprender. Eu estava brincando com um cara lá que deu uma aula ótima de point of care, que hoje você consegue ver até septos interlobulares espessados pelo ultrassom, as linhas B, as linhas A. Então, você pode fazer isso e pode te ajudar para você chegar a um diagnóstico. Tá. E ele pode ser muito útil. Tem que ser o quê? Bem utilizado. Se for bem utilizado, eu acho que qualquer um pode. Entendeu? É um método muito bom. Hoje, você coloca uma sonda no bolso e acopla o seu celular. É verdade, é verdade. Então, tem que saber o que é que Existem. você. Isso custa acho que 3, 4 mil dólares, um negócio desse. É, Assim, é isso aí. mais simples e tal, mas você tem aparelhos bons, portáteis, que podem fazer isso. Mas tem que ter. Um urologista seria muito bom ele ter isso para ajudar ele? Eu acho que sim. Será que o cara está com Uhum. endometriose ou não endometriose? Ele não sabe nem ver muito, mas ele sabe se está dilatado ou não. Eu Claro, acho que essas claro. coisas assim, para um auxílio, é muito bom. Eu me lembro, Dida entregou a nossa idade, 40 anos, né, que a gente se conhece, somos amigos. Eu me lembro que quando eu comecei na Alemanha, os clínicos todos estavam usando ultrassom, a gente achava que ia acabar a carreira de ultrassonografista. Continua tudo igual, tá tudo, tem lugar para todo mundo. Faça o que quer e faça bem feito e vamos seguindo em frente. Eu acho que é por Tá aí. ótimo, Pedro. Tá ótimo. Existem alguns trabalhos também mostrando utilizando ultrassom de tórax até para acompanhamento, né, seriado de algumas doenças pulmonares intersticiais. Quando eu fiz o curso e aí, enfim, foi um curso de introdução, né, à ultrassonografia. E eu vi alguns protocolos. É claro que foi exatamente falado isso que você disse, né? Ele é um recurso que, se o pediatra ou se o especialista optou por se habilitar àquele recurso e adquiriu experiência, curva de aprendizado e vai saber fazer, ele vai poder utilizar. Algumas vezes, para monitorar, eu não acho que ele acaba tirando, né, excluindo a necessidade do radiologista especialista ver o exame, mas eu acho que às vezes ele ajuda no momento de um atendimento no consultório, eu acho que pode ajudar, né? Analice está fazendo um comentário aqui, peraí, que eu acho que apareceu aqui, ó. Peraí. Para tuberculose também, gânglio e derrame pleural. Ana comentou. Isso, o gânglio já não é tão fácil de ver. Se ele for grande ali junto, você pegando a janela de coração, você pode ver isso bem. O derrame pleural Tá, facilmente, né? Que não é tão frequente na tuberculose, mas se isso tiver aí. presente, você pode mostrar qual o nível da qualidade desse derrame. Eu Tá acho muito ótimo. interessante, eu acho que é um equipamento que pode ajudar ali em momentos cruciais que façam isso. Recrutamento alveolar hoje, UTI neonatal, está sendo muito feito com Sim, ultrassom. sim. É muito Até UTI interessante. pediátrica, né? A gente vê Isso, muito isso. trabalho nesse sentido também.
A gente tem Eu uma acho que para a beira médica... do leito, para o monitoramento, para o plantão, eu acho que ajuda muito. A Daniela falou isso, de você monitorar o curso da evolução, né, de uma pneumonia necrotizante ou de um quadro, exatamente, um quadro de SARA, um quadro em que Isso, você teve esse intervenção recrutamento você pode ver ventilatória e muito você quer bem. monitorar. Eu acho que seria, inclusive, você até está abrindo uma janela de espaço para um bom tema para a gente colocar aqui em discussão, né? De repente, chamar a equipe da terapia intensiva para junto bater uma Eu tenho bola, a uma gente pessoa... apresentar um caso e discutir juntos, né? Nós temos uma médica que é muito amiga nossa, a Ruth Yoshino, ela faz no Einstein. Ela é assim, uma pessoa dedicadíssima e ela Ah, faz é? muito bem essa parte de UTI neonatal, recrutamento, septos espessados, toda hoje nas UTIs, inclusive de adulto, pneumotórax é fechado com ultrassom. Então, Tá. você tem vários dados. Como é que você... O edema pulmonar, como é que você vê no ultrassom? Não é difícil. E você pode olhar isso, pode olhar o rim, pode ver qual o quadro geral que o paciente está. Se o paciente está com um quadro de uma hipovolemia, você vai ver também, você vai estudar a cava inferior, vai ver como é que está. Se ele está num quadro de hipervolemia, tudo isso o ultrassom pode. Mas é o que eu estava dizendo para eles ali. Você precisa de um médico bom para entender Perfeito. esses sinais Perfeito. para que chegue a um diagnóstico. Mas aí Tá ótimo. nós A temos uma Natália, coisa. tá Usa-se ótimo. A Nath também está falando sobre a mobilidade diafragmática em pacientes ventilados, quer dizer, mais um mais um recurso que outro. pode ser utilizado. O Felipe agradeceu a coordenação. Ah, obrigada, Felipe. Então, assim, pessoal, são 8h11, eu acho que não temos mais dúvidas. A Ana Carolina, a fisioterapeuta, a Ana é nossa fisioterapeuta, trabalha aí com grandes colegas aqui, dando assistência aos pacientes, já foi do Fernandes Figueira. Ela também está fazendo um comentário dizendo que na fisioterapia também avaliamos função, contratilidade e trofismo muscular do diafragma através da ultrassonografia. A ultrassonografia cinesiológica já é muito eficaz à beira do leito, para avaliar a extubação e na reabilitação também, tá? Então, eu achei bem interessante a colocação da Ana. Então, assim, acabou que a sessão abriu para uma nova vertente, que eu acho que vão ter aí mais outras discussões. Então, a gente já conseguiu guardar tema aí para os próximos clubes do pulmão, tá? Então, você já sabe que está automaticamente convidado, tá bom? Tá bom. Foi um prazer Então, olha grande. só, eu vou Obrigado a vocês pela encerrar. atenção. Eu vou agradecer a presença de todos. Espero que tenha atingido o nosso objetivo com a reunião. Eu vou só nos últimos minutos abrir. Eu não sei, deixa eu ver aqui se mais alguém. Eu não consigo ver as pessoas que estão na sala, mas com certeza temos membros do departamento, tá, Pedro? Nós já tivemos a Analice que comentou, doutora Helena que comentou, doutora Aparecida que comentou, tá? Então, a Adriana Mesquita também já estava presente, está presente, também fez comentário. Então, assim, em nome do departamento, eu agradeço todos aqui. A gente agradece muito a tua presença. Até o próximo Clube do Pulmão. Pessoal, ele fica gravado. Obrigada, Diego, mais uma vez. A cada dia a gente se supera. A cada Clube do Pulmão a gente consegue fazer melhor. Doutora Andréia também está aqui, mandou um abraço. E a atividade fica gravada, né, Diego, na plataforma do YouTube, não é isso? E daqui a pouco a gente vai receber nos próximos dias, a gente recebe o link. Tudo bem? Oi, doutora. Vou estar encerrando aqui, então. Depois eu passo o link no YouTube e Tá no site da ótimo. Soperj. Estou Tá encerrando a bom. Muito gravação. obrigada, Pedro. Muito obrigada a todos. Boa noite, pessoal. Boa Ótimo final de noite. Ok, obrigado a semana. vocês. Até a próxima. Tchau. Beijo, Pedro. Valeu. Tchau, tchau.